Olá, primeiro ano, tudo bem? Então, vamos para mais uma aulinha de literatura, mais uma aulinha em que nós vamos ver conteúdo novo. Já tiveram aula de língua portuguesa, agora é aula de literatura. Vamos ao conteúdo. Não vai, porque eu tô aqui na foto. Então, o conteúdo novo da gente é humanismo, tá? Esse é o nosso conteúdo novo, do livro novo, que é do volume 3 de vocês, tá? Aí vocês vão virar a página e na unidade 5 vai dizer humanismo e classicismo. Mas por enquanto a gente vai se deter apenas ao humanismo, tá? Então eu trouxe uma imagem aí para vocês de um homem, né, uma figura aí importante, essa ilustração. E depois eu vou explicar para vocês direitinho o que quer dizer essa imagem deste homem, tá bem? Em princípio, vocês têm que gravar que essa imagem ela é um dos símbolos do humanismo. Porque humanismo vem do que, gente? Vem de humano, vem de homem. É uma palavra derivada de humano, tá? Então, nós temos, né? O humanismo, ele surge ele surge na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Idade Média, Idade Medieval, tá? O nosso trovadorismo, que nós vimos no trimestre passado, e nesse, né, um pouco nesse trimestre também, nós vimos o trovadorismo, né? E o humanismo, ele vem para substituir o trovadorismo, tá bem? Mas, primeiramente, vamos olhar aqui no contexto histórico que surgiu o humanismo. Antes do humanismo, nós tínhamos a Idade Média. Olhando essa figura aqui, a gente consegue ver que temos o quê? Uma pessoa da igreja, né? E pessoas aqui relacionadas ao rei e rainha, à monarquia, tá bem? O que é importante a gente pensar? Na Idade Média, a Igreja Católica era quem mandava em todo mundo. A Igreja Católica era que ganhava. Tem vários estados, né, de nível hierárquico. E a Igreja Católica, ela é a primeira, o primeiro estado é a Igreja, tá? O segundo estado são os reis, tá? Então, toda vez que tinha, por exemplo, uma coroação, toda vez que morria, por exemplo, morreu o rei, Dom João I, vai substituir ele, seu sucessor, seu filho, Dom João II. Então, quem é que faz essa coroação? O rei, tá, gente? Até porque o rei, o padre, o papa, o bispo, o sacerdote, né? Enfim. Então, a coisa era assim, era tão mandada pela igreja que se, por exemplo, se não fosse vantajoso para o doutrinador ali da Igreja Católica que o sucessor seja o filho do rei, ele conseguia usar as suas intenções, né, com outras pessoas, ele conseguia usar o domínio que ele tinha em várias instâncias aí para trocar o rei, né? Ele era trocado de acordo com a conveniência e com os interesses da Igreja Católica, tá bem? Gente, ninguém que é católico, pelo amor do amor. Isso era antes, não hoje, completamente diferente, tá? Não estou aqui falando mal, estou aqui relatando o que acontecia na história, tá bom? Então, assim, a Idade Média ela é marcada por isso, por termos primeiro estado os reis, segundo estado a monarquia, terceiro estado a corte, né? Enfim. O que faz com que isso tudo seja mudado? Com a chegada da burguesia. Mas aí você me fala, professora, então o terceiro estado é a burguesia?
maioria pode ser que seja a burguesia, só que a burguesia nessa época, quando surge a Idade Moderna, ela não é isso que a gente tem como conceito hoje, né? O burguês tem grana. Não, gente, o burguês aqui mal conseguia se sustentar, tá? O salário, para vocês terem uma ideia, o salário mínimo hoje é de R$1.045, né? Uma pessoa que vive sozinha, com R$1.045, ela consegue pagar sua água, sua luz, deve dar um torno de R$200. A sua internet, que hoje é um item essencial, ainda mais nesse contexto que a gente está agora de home office, né? Então, vamos supor que a internet seja mais uns R$150. Então, a pessoa que vive sozinha, ela gasta em torno de R$300, R$400 para ganhar 1.000. Então, sobra aí uns R$600, R$700, às vezes até menos, para ela comprar comida, né? Para ela poder se locomover, né? Não sei se a pessoa tem um emprego que paga vale transporte ou não. Por lei, pela CLT tem que pagar, mas nem é todo mundo que paga, né? E aí sobra aí um dinheirinho, mais ou menos, a pessoa poder ver um cineminha, aquela coisa toda. O burguês não tinha essas condições dessa pessoa que vive sozinha por R$1.045. Ele vive com menos, tá? Seria mais ou menos um burguês. Uma pessoa que vive com R$1.045 tem que sustentar o seu parceiro ou sua parceira e, quem sabe, uma criança, tá? Então, o burguês vivia apertado, sem condições nenhuma de comprar uma bolachinha recheada ou de ir no cineminha, comprar uma pipoca. Não, o burguês, nessa época, ele não tinha condições financeiras. Mal conseguiam se sustentar. Você sabe que nessa época eles também tinham bastante filhos, né, por decorrência que a ciência não era tão avançada assim. Então, gente, a burguesia, né, ela é constituída de pessoas, né, que vivem na rua com tendas, como está aqui nessa imagem. E cada pessoa que está aqui vendendo, ela era chamada de burguês, né? Aí a gente para pensar o seguinte, mas por que esse termo? Rua, o substantivo rua, naquela época, tinha outro nome, que se chamava de burgo, tá? Então não se dizia, eu vou ali na rua. Né? Na rua, o Dom Pedro II fez a sua trajetória com a sua coroação pelos burgos da cidade, tá? Pelos burgos da cidade. Não era pelas ruas, era pelos burgos. Até porque as ruas naquela época, né, elas são completamente diferentes do que a gente tem hoje por conceito. Por quê? O rei e a rainha se instalavam em determinada parte daquele território e aí tudo era em torno desse castelo, em torno de onde o rei e a rainha se instalaram, tá bem? Então, era pequenininho, não é o que a gente tem hoje, as cidades, as grandes cidades, pequenas cidades, não eram nessa configuração. Então, esses espaços onde as pessoas moravam eram chamados de burgos, tá bem? Então, quem vendia comida, que basicamente era comida, que vendia nas ruas, era chamado de burgueses, né? E esse conjunto de pessoas acabou se tornando a burguesia, tá bem? Com o tempo, né? Eles foram ganhando aí visibilidade, foram ganhando money, essas coisas todas. E aí foi enfraquecendo a turma da idade anterior. Foi enfraquecendo os reis e a Igreja Católica, tá? Eles foram ganhando visibilidade, foram enfraquecendo eles e começaram a se dar conta de coisas que anteriormente eles não tinham se dado conta, como, por exemplo, na França, que surgiu a Revolução Industrial lá e a Revolução Francesa, né? Que foi o seguinte, eles começaram a pensar assim, eu ganho meu dinheiro, mal consigo me sustentar, ainda tenho que pagar imposto, né? Só que lá na França, 97% da população vivia em situações mais precárias ainda.
né? 97% da população vivia praticamente de esmola, entende? Então, o rei francês desse século XV e XVI, eu acho, então, XV, ele resolveu que essas pessoas que não tinham condições, que viviam praticamente de esmola, não pagavam impostos. A igreja, óbvio, não pagava impostos. Os reis, eles recolhiam impostos, então eles não pagavam para eles mesmos, né, o dinheiro que estava entrando, né, gente? Então, o que acontecia? Somente o burguês, ele era responsável por pagar todos os impostos franceses. E aí eles começaram a se revoltar com isso, tanto que no século XVIII tivemos a Revolução Francesa. Mas foi aqui no século XV que a burguesia surgiu. E foi lá no século XVIII que eles resolveram dar o start, dizer, chega, que os reis, eles esbanjavam com comida, com festas, com mulheres, e eles que pagavam toda essa ostentação da monarquia, enquanto eles que se ralavam trabalhar e não conseguiam se sustentar, tá bom? Acho que eu consegui fechar essa ideia. O que a gente precisa ver agora aqui? A gente viu duas concepções, tá? Vamos para a próxima página. Vimos anteriormente o trovadorismo. Estamos vendo agora o humanismo. Então, são duas escolas literárias distintas uma das outras em qualquer aspecto. Por exemplo, o humanismo, ele visa o lado humano, enquanto o trovadorismo, ele visava o lado de Deus, tá? Depois eu vou dar todas as nomenclaturas necessárias para vocês, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando, eu tô explicando aqui nos slides, mas vocês vão parando o vídeo e vocês vão escrevendo. Você tem que ter esse domínio da escrita e domínio para passar com as palavras de vocês o entendimento de vocês sobre o conteúdo. Isso é exercício que vocês devem fazer sempre, tá? Já falei isso para vocês durante os nossos mixes, estou falando agora de novo. Bueno, o humanismo, ele também, além dele surgir nessa transcendência entre Idade Média e esqueci o nome. Idade Média e Idade Moderna, ele vai surgir também nessa passagem do trovadorismo para o Renascimento, embora Renascimento e humanismo são dois movimentos artísticos que se completam, mas que são diferentes, tá bom? Se completam, mas são diferentes. O que acontece? No trovadorismo, nós tínhamos aqui uma pessoa que produziam aquelas cantigas, sendo ela de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer, tá? 4 tipos de cantigas que eu passei para vocês. Tem que saber isso, tá bom? Então, o trovador, ele criava essas poesias e ele, através da música, ele apresentava essas poesias, essas cantigas para quem? Para o rei. Então, o trovador era aquela pessoa que ela vivia dentro da corte, mais uma pessoa que vivia dentro da corte, e que ela tinha como objetivo, como principal função, entreter o reinado, entreter o rei, entreter a corte, tá? Então, o trovador, ele tinha essa função aí, tá bom? As pessoas, assim, que tinham assim, um pouco de conhecimento, sabe? Que se sobressaía naquela multidão lá, que sabia ler, que sabia cantar. Essas pessoas, elas serviam para o divertimento da corte. Muitas vezes, que a gente vê nos filmes, muitas vezes as pessoas se candidatavam para apresentar a sua arte e obra para o rei, para a rainha, a fim de conseguir um lugar dentro da corte, tá? Se tu caía nas graças do rei e da rainha, tu vivia dentro da corte e tu fazia o divertimento deles, tá bem? Então, assim, gente, tem o trovadorismo, né? E o renascimento, né? O trovadorismo,
ele tem como por excelência, né, por objetivo, não falar da figura do homem. No trovadorismo, a figura que rege toda a cantiga, embora ela seja satírica, romântica, de amigo, é Deus, tá? Então, no trovadorismo, nós temos a figura de Deus comandando todas as ações. Já no Renascimento, todo e qualquer artista, neste período, ele vai priorizar a figura do homem, o homem como centro de todas as coisas, tá? Na época do trovadorismo, na Idade Média, tinha pequenas pessoas com conhecimento, tá? O número de pessoas que detinham conhecimento eram mínimas, tanto que todas elas viviam dentro da corte, né? Ou quando tinha oportunidade de viver dentro da corte. Nem todo mundo tinha o dom e o domínio de escrever. Nem todo mundo tinha a oportunidade de ser de escrever, de ser alfabetizado, tá? Nem todo mundo tinha esse domínio do estudo, né? Na idade moderna, mais pessoas tiveram a oportunidade de estudar, de poder escrever, de poder se mostrar para o mundo. E não só isso, mas também de dominar as artes, a ciência, tá? A política, tá bom? Então, aqui no Renascimento, eu trouxe uma imagem, que é uma escultura, né, de um artista plástico da época, do século XV, em que ele fez, num pedaço de pedra, essa mulher, como se um véu tivesse grudado na frente dela, ela está nua, e olha a perfeição de detalhes nessa pedra, gente. Isso é uma pedra. Como é que pode isso ser uma pedra? A perfeição de detalhes do rosto, de parecer ter o véu e de já vir em seguida os cabelos, né? Então, começou a dar surgimento para essas pessoas que até então não tinham espaço na sociedade, tá? Então, o Renascimento, ele traz isso. Lembrem sempre disso, gente. Renascimento, algo que nasce, algo que vem de novo, tá? Então, o que vem de novo aí? Mais pessoas com mais condições de estudo e de se mostrarem como artistas, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o nome disso, tá? Porque isso tem um nome. Teocentrismo é a figura de Deus como aquele que detém todas as ações humanas. No trovadorismo, teremos teocentrismo, aquela em que é Deus que rege todas as ações do homem, tá? Se aconteceu uma desgraça, foi porque Deus quis. Se aconteceu algo de bom, foi porque Deus quis, tá? Tudo é regido por homem como se fosse marionetes, tá? Já no humanismo, que é um resgate e é uma herança, né, do Renascimento, teremos o antropocentrismo. Diferentemente do teocentrismo, o antropocentrismo é o homem no meio, o homem como figura, o homem como dono de suas ações, e só ele é dono de si próprio. O homem é que surge como alguém importante para si e para a humanidade, tá? Então, teocentrismo. Saudação ao sagrado. Deus é o centro de todas as coisas. As ações dos homens eram comandadas por Deus. Antropocentrismo. Saudação ao homem. Ele é o centro de tudo e comanda suas ações. O universo passa a ter um outro núcleo com o antropocentrismo. No teocentrismo, o núcleo do universo é quem?
Deus. No antropocentrismo, o núcleo do universo é o homem. Aí eu trago aqui para vocês de novo aquela figura lá no nosso segundo slide, tá? Que é o homem vitruviano ou homem de Vitrúvio. O que é isso, gente? Essa arte aqui quem fez foi Leonardo da Vinci, tá? O que é esse homem vitruviano ou homem de Vitrúvio? Vitrúvio era um poeta, era alguém que escrevia. E Vitrúvio escreveu um texto dizendo, por exemplo, que a cabeça ela detinha 1/3 da parte do corpo humano, que os braços detinham 1/4 do corpo humano, é mais, né? Mas vamos supor que seja isso, tá? Então esse texto de Vitrúvio, que era um filósofo da época, ele fala sobre as dimensões do nosso corpo e o quanto o homem ele é perfeito, tá? Porque a gente tem braços, pernas, o tronco, a cabeça e tudo funciona articuladamente e perfeitamente. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas com problemas das articulações ou que tem algum problema de movimentação, né? O corpo do homem, para essa época, ele é perfeito, tá bom? Então, Leonardo da Vinci, muito fã desse Vitrúvio, que era quem escrevia para essa época, e ele gostou muito dessa ideia, porque é uma ideia antropocêntrica, ele resolve fazer essa ilustração desse homem que é perfeito, tá? E o que gera aqui um questionamento? Que ele está em meio de duas figuras geométricas, que é o círculo e o quadrado. Por quê? Porque são duas figuras geométricas que são exatas, tá? Se tu corta ela no meio, ela vai ter exatidão nas suas duas partes, tá? Se tu corta ela em 4 partes, ela vai ter exatidão nas 4 partes. Então, são figuras que elas são exatas. Um círculo, aqui que nem eu estou num círculo, né? Ele faz uma volta completa de forma que todos os cantos, se eu for cortar, porque círculo não tem canto, né? Mas se eu for cortar, todas as partes, elas vão ser iguais, tá? E como que eu vou fazer essa diferenciação das partes de um círculo, dessa imagem, pelo umbigo do homem de Vitrúvio. Pelo homem de Vitrúvio, tá? Se colocar aqui um compasso nesse umbigo e vocês separarem, todas as partes serão exatamente iguais. Assim como acontece no quadrado. O quadrado ele tem todas as suas partes iguais. E o umbigo do homem vitruviano também ele é uma referência para separar as partes do quadrado, partes iguais, tá bom? Então, o homem de Vitrúvio, o homem vitruviano, ele é a representação perfeita do ser humano, perfeita do homem, tá bom? Eu acho que é legal isso, eu acho que vocês conseguem ver porque eu me emociono e falo alto pra caramba nos vídeos, né? Então, características do senhor humanismo. Então, o que eu tenho aqui? Só pra gente finalizar. Distanciamento dos dogmas da Igreja Católica. Então, não visa mais o teocentrismo, e sim o antropocentrismo. Gente, essas são duas palavras que vocês precisam saber. Antropocentrismo, teocentrismo. Precisam saber o significado de cada uma delas. Eu posso, às vezes, não lembrar, mas eu tenho que saber quando alguém me disser. O que é teocentrismo? É o homem, olha, falando errado. Teocentrismo, o universo gira em torno de Deus. Antropocentrismo, o universo gira em torno do homem, tá?
Viabiliza os estudos da ciência, da arte, da história e da política. Anteriormente não se podia, mas agora se tem essa possibilidade. Valorização do ser humano. Antropocentrismo. Homem como centro do universo. Antropocentrismo. Surgimento da burguesia. Emoções não valorizadas pelos artistas. Emoções valorizadas pelos artistas. Então, se o homem ele é dono de suas ações, então as suas emoções também são donas desse homem aí. Elas tomam esse homem toma essas emoções, ele é dono de todas elas. Né? Não é Deus que está me fazendo sentir tristeza, ou eu chorar, ou eu ficar ali, ou ficar feliz. Eu sou dono das minhas emoções, tá? Então os artistas eles começam a explorar esse lado. Apreço aos debates e opiniões opostas, tá? Esse último tópico aqui, nós vamos ver no poema que tem, um soneto que tem na página 5 do livro didático de vocês, do volume 3 que eu mostrei aqui, tá bom? Um beijinho e já voltamos para a nossa análise. Vou pausar. Então, gente, agora vamos ver aqui o poema, tá? Da página 5 do livro de vocês. Não tenho paz, nem posso fazer guerra. Temo e espero, e do ardor ao gelo passo. O voo para o céu e desço à terra. E nada aperto, e todo mundo abraço. Prisão que nem se fecha ou se descerra, nem me retém, nem solta o duro laço. Entre livre e submissa, essa alma erra, nem é morto, nem é vivo o corpo laço. Vejo sem olhos, grito sem ter voz, e sonho perecer e ajuda imploro. A mim odeio e a outrem amo após. Sustento-me de dor e rindo choro. A morte como a vida enfim deploro, e nesse estado estou, dama por vós. Então, gente, aqui a gente vai começar a ter... lembra que eu pedi para vocês pensarem bastante naquele último tópico, né? Então aqui a gente vai ter um eu lírico, né? Que ele vai ter uma questão de contradição, de oposição entre palavras, tá? Ele tem aqui vários momentos desse soneto em que ele fala sobre coisas que são opostas, porque ele está sofrendo por esse amor, ele chora por essa dama, né? Então ele vai expressar esse sofrimento por essa dama através da contradição entre os sentimentos que ele tem, tá bom? Então vamos para a resolução dos exercícios da página 6, que ele orienta bem a gente. Vamos lá. Demorando um pouquinho, daqui a pouco vai. Ai, gente, esse poema é de Francesco Petrarca, que nasceu em Azedo, na Itália, tá? Azedo. Que nasceu em Arezzo, na Itália, tá? Gente, ele é considerado o pai do humanismo. Eu diria que ele é o pai do humanismo, tá, gente? Porque foi ele que começou a escrever no século XIV, século XV, tá? No primeiro verso, o eu lírico expressa sentimentos opostos que caracterizam o estado em que vive. Que sentimentos são esses? Então, lá no primeiro, ele fala sobre paz e guerra. Então são sentimentos conflituosos, né? Em que ele não sabe direito o que ele sente. Então, é de paz e de guerra. Então, no mesmo momento que ele se sente bem, em paz, ao mesmo tempo é uma jogada de emoções que ele se sente perdido ali, tá bom? A oposição, iniciada no primeiro verso do soneto, se prolonga nos quartetos.
Que palavras indicam o jogo de oposições no poema? Então a gente tem ardor e gelo, né? Algo como fogo e gelo, céu e terra, nada e todo, descerra e fecha, retém e solta, livre, submissa e morto, vivo, tá? Então são essas oposições que nós temos. Qual é a justificativa exposta no poema para que o seu eu lírico viva essa contradição no contradição de sentimentos? Então, é porque ele tá apaixonado por essa dama, né? E ele não tem... ele tá apaixonado, ele tá amando essa mulher, né? Então, ele vive nesse estado de oposição, porque ele ama ela. Ao mesmo tempo que ele quer estar com ela e sentir a paz de estar com ela, ele não está. Então, ele sente o oposto, ele sente a guerra. No momento que a gente pensa em determinadas situações, tá? Por exemplo, teve um dia que eu briguei com fulana, né? Porque eu achei que ela foi mal educada comigo. Se tu parar pra pensar mais um pouco, tu consegue sentir todas aquelas emoções de novo, não é? Então, o que é isso? O lírico, ele imagina aquela situação que ele vai estar com essa dama, e aí vem a sensação de paz. Mas no momento que ele lembra que ele não está com ela, aí vem uma outra sensação, que é de guerra, um sentimento ruim dentro dele, tá? Bom, é isso. Que diferenças podem ser estabelecidas entre a figura feminina presente nas cantigas de amor trovadorescas e essa que aparece no poema de Petrarca? Então, no trovadorismo, a figura da mulher, né, nas cantigas de amor mesmo, era de vassalagem, ou seja, a mulher ela era submissa àqueles sentimentos, né? Aqui não. A figura da mulher no renascimento, a figura da mulher no humanismo é o contrário. Ela é amada e a pessoa que ama essa mulher, ela tem os sentimentos mais humanos possíveis, que são essas contradições todas, né? De paz e de guerra. De paz por querer estar com ela e pensar no futuro com essa pessoa, e de guerra e de conflito por não conseguir, tá? Então, a principal diferença, gente, é essa. A de vassalagem no trovadorismo, em que a mulher ela era submissa às suas questões sentimentais, enquanto no humanismo essa vassalagem não existe. Pelo contrário, todas as ações são humanas e ela está a serviço do amor no trovadorismo, tá? A mulher no trovadorismo fica referente ao amor. Ela é vassala ao amor, tá bom? E o eu lírico aqui também, né, do humanismo, ele se preocupa em falar dos sentimentos dele sobre a mulher, entende? No trovadorismo, não eram os sentimentos dele com aquela mulher, mas a condição daquela mulher ser submissa, né, a toda a situação, tá? Muda o foco. O foco do trovadorismo é a mulher como submissa àqueles sentimentos, e no humanismo, não, é o sentimento do eu lírico. Olha como o eu lírico ele passa a ser dono das suas emoções. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre isso. Me dediquei muito para essa aula de hoje. Me dedico sempre, né, para bastante aulas. Mas essa é em especial porque agora vocês vão ver que uma escola literária ela vem para se opor a outra escola literária, tá? Vem o humanismo agora para se opor ao trovadorismo. Enquanto o trovadorismo ele tinha como pretensão o teocentrismo, agora no humanismo eu tenho o antropocentrismo. Enquanto nas cantigas de amor o objetivo era falar da submissão da mulher aos sentimentos, agora a gente tem o eu lírico falando dos seus sentimentos, donos de si, tá? Então, veio o humanismo para substituir, e não só substituir, para tirar o trovadorismo e todas as características, tá? É mais ou menos assim, tô cheio desse trovadorismo, a humanidade tá andando, as coisas estão acontecendo para melhor,
E a gente precisa que isso aconteça também na literatura, também nas artes literárias. Então vamos mudar isso, tá? Gente, um grande beijo para vocês, tá? Vou colocar no roteirinho as páginas que você tem que fazer de exercício, tá? E o que eu quero que vocês façam como atividade, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, boas férias, aproveitem bem as férias para descansar, tá bom? Aqueles que quiserem se comunicar comigo durante as férias, evidentemente não tem como, mas aí depois das férias vocês mandem e-mail, que aí eu já respondo, né? Teremos um sábado letivo aí, dia 8, que depois vai recado para todos vocês, né? Sábado letivo comigo, tá bom? E eu queria que vocês se sentissem em paz nas férias, felizes nas férias e que não saíssem de casa, gente, tá? Sair de casa só o essencial. Se cuidem. Quando chegarem em casa, como a tia Amanda fala diversas vezes para vocês, lavem-se por inteiro, né? Porque o vírus ele é transmitido de boca a boca, de contato de mãos e tal, mas vírus também se espirra fica no ar. Então, se cuidem, se cuidem, se cuidem, pelo amor de Deus, tá? Tomem cuidado. Um grande beijo e tchau. Vai dar tudo certo.